Essa foi uma das práticas que foi definitiva na minha aprovação. Era chegar de uma reprovação, depois passava tristeza, chorava, sapateava, reclamava da vida, mas depois engolia o choro, como diz meu pai, engole o choro, engole o choro, né? Enxuga as lágrimas, passa uma maquiagem e bora lá. Pegava o caderno de provas e corrigia uma por uma das questões, tá? Montava o meu caderno de erros, que esse caderno de erros, se ainda existisse, valeria ouro, né? Mas não, ele se perdeu aí, algum notebook que deu, que algum notebook falecido aí no meio desse caminho, já estava lá, né? Pegava o meu caderno de erros, montava ele com todos os meus erros, todas as questões que eu tinha errado, eu buscava entender qual era aquela resposta, se eu não tinha estudado aquela matéria ainda, se eu tinha estudado, mas não tinha estudado de forma superficial, se eu tinha estudado, mas eu não tinha feito revisão, se meu mapa mental estava falho, se a minha revisão não foi feita com a periodicidade necessária, tudo isso eu investigava, né? E aí eu tirava minhas próprias conclusões, pesquisava a resposta correta, montava meu caderno de erros e fazia, a partir disso, um planejamento estratégico, mapeando os pontos em que eu tive um desempenho pior e sabendo que aqueles pontos precisavam entrar na minha rotina de estudos, no meu cronograma de estudos, para que eu não obtesse o mesmo resultado novamente, para que eu não fosse reprovada pelas mesmas matérias e pelos mesmos pontos nas mesmas matérias de novo. Né? Eu precisava verdadeiramente identificar isso, sanear isso, né? Buscar identificar onde estava o furo da canoa, onde estava entrando água nessa canoa, né? Era a legítima canoa furada. A gente precisa investigar. Aí a gente tem que tapar os buracos da canoa, né? Para conseguir ser aprovada, para conseguir chegar do outro lado. Enquanto a gente não para, não engole o orgulho, não abre o caderno da prova que você foi reprovado e não corrige uma por uma das questões, não identifica os seus erros, não mapeia os seus erros, não busca estudar exatamente aquilo que você errou, não coloca aquilo como prioridade, você vai para a próxima prova com a preparação idêntica que você foi para outra e você vai obter resultados muito parecidos. E eu entendo, né, que em alguns momentos eu fiz exatamente isso. Eu ia de uma prova para outra sem identificar onde estava o buraco da canoa e continuava entrando água na canoa. Enquanto eu não parei, botei o dedo na ferida, e a minha ferida se chamava direito financeiro e direito empresarial, mas enquanto eu não botei o dedo nessa ferida, enquanto eu não tapei esse buraco, a canoa continuou entrando água, e a canoa estava afundando, e era reprovação após reprovação, e sempre pelas mesmas matérias. E eu não queria enfrentar essas matérias, e eu sempre procrastinava estudar essas matérias que estavam me reprovando. Por que eu procrastinava as matérias que estavam me reprovando? Por que você procrastina as matérias que estão te reprovando? Responde para mim. Pensa. Em quais matérias você recorrentemente erra mais? Por quais matérias você recorrentemente é reprovado? São as mesmas? Elas se repetem? Quais são as... Agora, outra pergunta. Quais são as matérias que no seu dia a dia de estudos, vira e mexe no dia daquela matéria, acontece alguma coisa muito importante e você não consegue estudar? Conta para mim. Vai dizer que não é só coincidentemente a mesma matéria que acaba sempre sendo prejudicada, não é? Você acha que isso acontece por coincidência? Por acaso? Por azar? Não. Você inconscientemente se sabota para procrastinar aquela matéria. Por quê? Porque aquela matéria está te reprovando. Se aquela matéria está te reprovando, é porque você não entendeu ela. E por você não entender ela, e por você saber que você vai errar de novo aquelas questões, né? Você começa, o seu cérebro começa a conectar sentimentos de dor
aquela matéria. Então, toda vez que você chega naquela matéria e você se lembra, nossa, eu fui reprovado naquela prova justamente por causa disso aqui. Nossa, isso aqui é muito complicado. Não, isso aqui eu já estudei, eu errei de novo, eu só não fui aprovada por causa disso aqui. Você começa a acionar áreas de dor toda vez que você pensa naquela matéria. Isso também acontece se você foi reprovado naquela cadeira, naquela disciplina na faculdade, se você tinha um professor muito ruim, que você não gostava, que teve alguma situação na sala de aula ligada àquela matéria, ou aquele professor, que foi uma coisa que te marcou e que te faz sempre lembrar daquela pessoa e que você não gosta, que você detesta. Tudo isso, com todas as situações ruins que você conecta a uma matéria, você acaba fazendo com que seu cérebro, sempre que pensa, tá na hora de estudar sobre isso, aí ele ativa áreas de dor. Quando o seu cérebro conecta dor a qualquer coisa, a qualquer atividade, a qualquer ato, por exemplo, estudar certa matéria, o que seu cérebro vai fazer inconscientemente? Evitar essa dor. O cérebro não quer que você sofra. O cérebro quer evitar a sua dor. E aí, o que ele faz? Aí vem a procrastinação. A procrastinação, ela vem de uma necessidade de evitar dor. É do ser humano isso. A gente não quer sentir dor, a gente não quer entrar em contato com algo que vai nos fazer sentimentos ruins, tá? E quando você se perceber nesse círculo vicioso, né, sendo reprovado recorrentemente por uma matéria, e recorrentemente você adia, naquele dia que está no cronograma, estudar aquela matéria, vira e mexe, acontece um imprevisto, bem no dia de direito financeiro de novo. Oh, graças a Deus, né? Por que acontecia isso? Porque eu estava me sabotando de forma inconscientemente. De forma inconsciente, eu estava me sabotando, eu estava evitando lidar com aquela situação que me causava dor, que me lembrava que eu tinha sido reprovada por causa daquela matéria.